Fala aí pessoal, André Mendes Queiroz. Deixei para gravar esse vídeo aqui depois de fazer uma análise. Eu podia ter gravado logo após a saída de Sérgio Moro. Ele anunciou a saída às 11 horas. Bolsonaro falou às 17. E quando Sérgio Moro falou às 11 horas, eu tinha um tipo de opinião. Hoje eu vou falar sobre isso, pessoal. Peço que você já deixe o like, peço que você compartilhe esse vídeo. Vou trazer reflexões muito importantes aqui sobre segurança pública, né, de alguém que trabalhou muito tempo na linha de frente. Então, sou cabo da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, sou formado em psicologia e hoje eu vou falar das implicações sobre a saída de Sérgio Moro para a segurança pública, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, quando Sérgio Moro falou, tinha uma opinião. À tarde, quando Bolsonaro falou, tive outra opinião. E quando Moro divulgou os prints no Jornal Nacional, também tive outra opinião. Lembrando que esse vídeo aqui não é feito para agradar bolsonaristas, esquerdistas. Eu sou uma pessoa de direita, entendo direita. Eu acho assim que quem é bolsonarista é uma parcela de direita, que Bolsonaro não representa todo o espectro de direita, toda a ampla ideologia de direita, né? Outra coisa que eu queria deixar bem claro, não estou dizendo que Bolsonaro está errado ou Moro está certo e vice-versa, até mesmo porque não temos como saber toda a verdade. Estando a essa distância, não temos como ter acesso a toda a verdade, a não ser os recortes do quebra-cabeça que nós temos até o momento. Então, se você vai deixar de me seguir porque achou que eu defendi Moro, se você vai deixar de me seguir achando que eu defendi Bolsonaro, fique à vontade. Eu nunca fiz canal para ter seguidores, para agradar seguidores. Eu fiz canal para ser verdadeiro. Então, nesse vídeo eu vou ser verdadeiro. Então, depois eu vou dar minha opinião sobre tudo isso, no final. Para concursos públicos, né, dificilmente teremos alguém com a carta na manga que Sérgio Moro tinha. Dificilmente. Até mesmo Paulo Guedes, né, não ousaria, assim, digamos assim, enfrentar, dificultar alguma coisa que Sérgio Moro, pelo menos com rispidez, pelo menos sendo incisivo, né? Como está acontecendo no caso de concursos da Receita Federal. Então, dificilmente tivemos aí teve uma chamada recorde de aprovados na PRF. Temos um concurso extra agora para PF, né? O maior orçamento da história para a PRF. Então, a intenção de Moro era um fortalecimento mesmo, deixar a PF e a PRF do tamanho que o Brasil merece. Essa era a intenção de Sérgio Moro, sim, na minha visão, no meu espectro. Então, ele queria deixar o máximo ali, tudo certinho, encaminhadinho, para que não faltasse nada para essas instituições. Então, dificilmente vamos ter uma pessoa com gabarito, com força política para conseguir isso. Na época, antes dele se desentender, que eu vou falar o ponto de inflexão entre Moro e Bolsonaro. Um aspecto muito interessante no discurso de Sérgio Moro, que eu assisti 2 vezes, foi o fortalecimento da Força Nacional. Eu venho falando muito disso, vou ter um ponto só sobre isso aqui no final, que os policiais da Força Nacional são os mesmos policiais militares que são criticados nos estados, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Os mesmos policiais que são criticados nos estados são os policiais que dão show de bola na Força Nacional, porque lá eles têm estrutura, treinamento constante, munição à vontade para treinar, né? Melhores instrutores, enfim, tem um salário. Um soldado, por exemplo, uma pessoa consegue tranquilamente ganhar ali R$6.000, fora o salário do Estado, né? Se você quer um vídeo sobre isso, me cobra aqui nos comentários. Então,
Moro queria tornar a Força Nacional, assim como a Polícia Penal foi incorporada à Constituição, Moro queria que a Força Nacional fosse incorporada no artigo 144. Isso possivelmente seria um futuro projeto de Sérgio Moro, porque a Força Nacional ela é de grande valia, porque o governo federal não tem uma polícia, digamos assim, barata, de qualidade, uma tropa policial, porque se o governo federal quiser empregar uma grande tropa, ele tem que fazer uma GLO para empregar o Exército, as Forças Armadas. Então, todo governo tem que ter uma tropa ostensiva, né, para atuar quando for preciso. Então, seria muito mais barato ter uma Força Nacional do que ter uma GLO, né? Porque o Exército é uma estrutura muito gorda, assim, muito cara, né? Não estou criticando, estou elogiando, né? O Exército vai com tudo, né? Com toda a estrutura, então é muito caro. A Força Nacional, pouco tempo já está no local atuando e o custo é muito menor. Então, teria esse reforço. O compromisso de Sérgio Moro, quando ele assumiu, lembrando que Bolsonaro ele deu a palavra a Sérgio Moro de que ele teria carta branca. Sérgio Moro colocou as condições na mesa e Bolsonaro aceitou. Moro é um acordo de cavalheiros. Então, esse acordo foi quebrado, né, por uma das partes, que eu fico na dúvida quem está falando a verdade. E aí é que entra o dislike, né? Mas a Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro. Eu não confio 100% em Bolsonaro, também não confio 100% em Sérgio Moro. Não posso depositar minha confiança. Mas o compromisso de Sérgio Moro foi em combate ao crime organizado. Isso ficou bastante claro, né? Prisões. Ele fez o que todo mundo falava, que era o óbvio, que é transferir as lideranças do PCC para presídios federais. Acho que foi a primeira pessoa de coragem. Acho que ali foi o ponto mais importante para se reduzir índice de homicídios. Eram as lideranças do crime organizado para presídios federais. Acho que só isso aí assim, já sacramentou o trabalho de Moro. Combate à corrupção, que é o forte dele, a especialização dele. E aí vem minha crítica, porque o olhar dele é muito fechado para isso. E crimes violentos, que ele também conseguiu atingir seus resultados, né? Os índices de homicídios eram 60 mil. O povo está falando de 4 mil mortes da Covid-19, que é uma tragédia, é uma lástima, é preocupante. Mas morreu 60 mil pessoas assassinadas no Brasil e você nem percebia, né? Eu, por exemplo, cheguei a isolar 4 corpos em um dia de serviço no carnaval, assim, só na minha área. Então, o combate, né, aos crimes violentos. E aqui eu venho deixar uma reflexão sobre PM estadual, porque eu critico muito o fato do financiamento da PM ser feito por estados, né? A manutenção da PM ser feita por estados. E aí entram os debilóides, uns mongóis, que dizem ele não entende nada de direito administrativo, porque a PM é subordinada aos respectivos estados e é culpa do governador. Eu trabalhei, eu comprei bateria para a viatura, comprei pneu para a viatura, né? Comprei calço de motor para a viatura, trabalhei sem arma, só com colete, porque não tinha arma, não tinha munições. Eu sei do que eu estou falando, os estados não têm condições de manter uma PM, é uma farsa. Os estados não têm condições de manter as polícias, entendeu? O estado não tem. Assim como o estado não tem condições de manter o SUS. E quem mantém o SUS são verbas do governo federal, que vai para os estados e municípios. A educação, quem mantém é o governo federal. E a PM, que é a principal responsável por dar a segurança direta ao cidadão, né? Porque um clamor maior primeiro é segurança, depois saúde e depois educação. Infelizmente, é assim.
Sem segurança você não tem saúde, não tem educação, né? Então, vice-versa. Então, o que eu critico aqui, e que eu acho que foi nisso que Sérgio Moro falhou, mas vale aqui meu elogio, que Sérgio Moro foi brilhante em acelerar os convênios, em acelerar tudo, e deixar aqui meu reconhecimento, porque para a Copa do Mundo tava para chegar os Dust, veio chegar 3 anos depois, para você ter ideia da burocracia. As viaturas que vinham para a Copa do Mundo para o estado chegaram 3 anos depois. Então, com o Sérgio Moro, e tudo isso foi adiantado, começou a chegar equipamento nos estados. Mas eu esperava um financiamento, um projeto de financiamento, que ele percebesse isso, que os estados não têm condições de manter a polícia militar. Não tem condições, né? O vídeo ficou longo, não era a minha intenção, são muitos pontos, eu me equivoquei aqui, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre a falência do sistema de segurança pública mantida pelos estados, que é uma farsa. São Paulo, Brasília, Goiás, estados ricos, né, tem condições de ter uma estrutura boa de PM, mas o resto, em sua maioria, é uma farsa, uma grande farsa. A PM funciona em sua maioria por gambiarra. Então, Sérgio Moro, na minha opinião, assim, ele deveria ter feito algum projeto, né, para melhorar o sistema de segurança pública como um todo. Não teve tempo para isso, talvez ele tivesse isso no papel e não externou. O olhar de Sérgio Moro ficou voltado especificamente para a PF, PRF, como a PM é atribuição dos estados, pouco ele podia fazer, mas eu acho que em termos de salário, pelo menos, deveria se ter uma PEC, alguma mudança, porque os estados não contratam por não ter dinheiro e não ultrapassar o limite prudencial e não responder por crime de responsabilidade. Então, os efetivos ficam defasados, tá bom? Então, eu acho, na minha opinião, não vou ficar em cima do muro. Eu acho que Sérgio Moro, ao divulgar o print, eu até fiquei do lado do Bolsonaro, até concordei com ele na relação da investigação do filho, na investigação, não do Flávio, do porteiro lá, né, na investigação da facada, até concordei com o Bolsonaro em relação a isso. Sei que a PF podia fazer muito mais em relação a isso, mas depois que Sérgio Moro divulgou o print, realmente ficou comprovado a interferência política quando o Bolsonaro disse que que a PF estava na cola dos deputados bolsonaristas e era mais um motivo para tirar. Isso é muito grave, na minha opinião, assim, já tira meu total apoio de Bolsonaro daquilo que eu acreditava sobre ele, em querer livrar deputados bolsonaristas por fazer coisas erradas. Ficou claro para mim isso e eu não vou ficar em cima do muro. E se eu apoiar o errado, né, só porque eu apoiar Bolsonaro por tudo que ele for fazer de certo ou errado, eu estou sendo uma esquerda, eu estou sendo uma direita ao contrário, né? Estou sendo uma esquerda, né, que defende corrupção. Não, tenho vários amigos que criticam a corrupção na esquerda, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham entendido aí. Um abraço, fique com Deus.